Em muitas pequenas comunidades do interior, existem histórias que quase ninguém gosta de contar em voz alta. Relatos antigos, que passam de geração em geração, sempre acompanhados de um aviso silencioso. Histórias sobre encontros estranhos, promessas tentadoras e pactos que jamais deveriam ser feitos. Dizem que quando uma pessoa chega ao limite da sua própria esperança, quando já não existe mais solução aparente para seus problemas, algo pode surgir oferecendo exatamente aquilo que ela mais precisa. Mas essas ajudas quase sempre escondem um preço muito alto. O problema é que muitas pessoas só descobrem isso tarde demais. A história que você vai ouvir aconteceu há muitos anos, em um pequeno povoado cercado por campos, estradas de terra e fazendas isoladas. Um lugar simples, onde todos se conheciam e onde a vida nunca foi fácil. Foi ali que viveu um velho agricultor conhecido por todos como Seu Antônio. Seu Antônio era um homem simples. A pele queimada pelo sol denunciava décadas de trabalho pesado no campo. Suas mãos eram grossas, marcadas por calos e cicatrizes de uma vida inteira lidando com ferramentas, cercas e terra dura. Durante quase 70 anos, ele havia trabalhado sem descanso em seu pequeno pedaço de terra. A propriedade não era grande. Na verdade, era apenas um modesto sítio com uma casa de madeira antiga, um pequeno galinheiro e algumas cabeças de gado que ele havia conseguido comprar ao longo dos anos. Mas para ele, aquilo sempre foi suficiente, porque nunca esteve sozinho. Seu Antônio vivia com Dona Maria, sua esposa. Ela era uma mulher tranquila, de voz suave e olhar bondoso, conhecida no povoado por sempre tratar todos com gentileza. Todas as manhãs, ela acordava antes do sol nascer para preparar pães e bolos simples, que depois vendia no pequeno mercado da vila. Não era muito dinheiro, mas era o suficiente para complementar o pouco que seu Antônio conseguia tirar da terra. Durante muitos anos, os dois viveram assim, sem luxo, sem riqueza, mas com dignidade. Eles acreditavam que, com trabalho e fé, sempre encontrariam uma maneira de seguir em frente. Mas o tempo tem um jeito cruel de mudar tudo. Com o passar dos anos, o corpo de seu Antônio começou a dar sinais de cansaço. No início, ele não deu muita importância. Afinal, depois de tantos anos trabalhando sob sol forte e chuva, era normal que o corpo começasse a reclamar. Mas algo estava diferente. O cansaço não passava. Mesmo depois de descansar, ele acordava com o corpo pesado, como se tivesse passado a noite inteira carregando sacos de pedra. Algumas vezes, suas mãos tremiam. Em outras ocasiões, ele sentia uma fraqueza tão grande nas pernas que precisava se apoiar nas cercas para continuar caminhando pelo campo. Dona Maria começou a ficar preocupada. Ela conhecia o marido melhor do que ninguém e sabia que aquilo não era normal. Depois de insistir muito, conseguiram chamar o médico do povoado vizinho para examiná-lo. O homem chegou no final da tarde, carregando uma pequena maleta de couro. Ele examinou seu Antônio com atenção, escutou sua respiração, verificou seus batimentos e fez algumas perguntas. Depois de alguns minutos em silêncio, ele suspirou. A notícia não era boa. Seu Antônio precisava de medicamentos específicos, remédios que não existiam naquela região. E a única maneira de consegui-los seria viajando até a cidade grande, que ficava a muitas horas de distância. Uma viagem cara, muito mais cara do que eles poderiam pagar. Nos dias que se seguiram, a situação de seu Antônio começou a piorar. Ele já não conseguia trabalhar como antes. Cuidar das vacas se tornou uma tarefa difícil, e até mesmo caminhar pelo terreno do sítio parecia exigir um esforço enorme. Dona Maria fazia o possível para manter tudo funcionando. Ela preparava mais pães do que antes, tentando vender um pouco mais no mercado da vila. Mas mesmo assim, o dinheiro não era suficiente. Algumas noites, os dois ficavam sentados à mesa da pequena cozinha, em silêncio. O lampião iluminava o ambiente com uma luz fraca e tremulante, e era possível ver no rosto dos dois o mesmo pensamento. Eles não sabiam o que fazer. Certa noite, depois de terminar suas orações, seu Antônio saiu sozinho para o quintal da casa. O céu estava completamente escuro. As estrelas mal apareciam por trás das nuvens pesadas que cobriam o céu. O velho se apoiou na cerca de madeira e ficou olhando para o campo silencioso. Seu coração estava cheio de angústia. Durante toda a vida, ele havia trabalhado honestamente. Nunca havia feito mal a ninguém. Mesmo assim,
Agora se via diante de uma situação que parecia não ter saída. Com a voz baixa, quase como um sussurro, ele olhou para o céu e disse: Meu Deus, eu só queria mais um pouco de tempo, apenas o suficiente para cuidar da minha esposa. O vento soprou lentamente pelo campo, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Mas naquela mesma noite, algo iria acontecer. Algo que mudaria completamente o destino daquele velho agricultor. À tarde do dia seguinte, seu Antônio decidiu caminhar até uma parte mais distante de sua propriedade. Ele queria verificar uma cerca antiga que havia sido derrubada pelo vento dias antes. O caminho passava por uma pequena estrada de terra cercada por árvores velhas. O lugar costumava ser silencioso, mas naquele dia havia algo diferente no ar. O vento soprava de forma estranha. E os pássaros que normalmente cantavam naquele lugar estavam completamente em silêncio. Seu Antônio caminhava devagar, apoiando-se em um pedaço de madeira que usava como bengala. Quando estava quase chegando à cerca quebrada, algo chamou sua atenção. Mais adiante, no meio da estrada, via alguém parado. Um homem alto, muito alto, vestido com um longo casaco escuro que balançava lentamente com o vento. O rosto dele estava parcialmente escondido pela sombra de um chapéu antigo. Seu Antônio franziu a testa. Ele não reconhecia aquela pessoa. Naquela região, todos se conheciam. Era raro ver um estranho caminhando por aquelas estradas isoladas. O velho parou por um momento, observando o homem. E então o desconhecido deu um passo à frente. A presença dele era estranha. Havia algo em seu olhar que causava um desconforto difícil de explicar. Mesmo assim, ele falou com uma voz calma. Uma voz grave, quase suave demais para aquele lugar. Boa tarde, meu amigo. Seu Antônio respondeu com cautela. Boa tarde. Posso ajudar em alguma coisa? O homem inclinou a cabeça levemente, como se estivesse analisando cada detalhe do velho agricultor. Então, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso frio. Na verdade, disse ele lentamente, eu acho que sou eu quem pode ajudar você. O velho sentiu um arrepio subir pela espinha. Ajudar? Como? O estranho deu mais alguns passos na direção dele. Eu sei que você está doente, sei que precisa de dinheiro e sei que está desesperado. Seu Antônio arregalou os olhos. Ele nunca tinha visto aquele homem antes. Como você sabe disso? O homem abriu um sorriso ainda maior. Um sorriso que parecia esconder algo muito sombrio. Digamos que eu sei muitas coisas e, se você quiser, posso resolver todos os seus problemas. Dinheiro, remédios, uma vida tranquila para você e sua esposa. Tudo isso pode ser seu. Seu Antônio ficou em silêncio. O vento soprou novamente pelo campo. E naquele instante, o velho agricultor sentiu que aquela oferta podia mudar sua vida. Mas ele ainda não sabia que também poderia condenar sua alma. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Seu Antônio sentia o coração bater mais rápido dentro do peito. Aquela situação era estranha demais. Ele nunca tinha visto aquele homem antes. E ainda assim, o desconhecido parecia saber tudo sobre sua vida. O velho respirou fundo e perguntou com cautela. E o que você quer? O homem misterioso soltou uma pequena risada. Não era uma risada alta. Era baixa, quase divertida, como se aquela pergunta fosse algo que ele já esperava. Nada muito complicado, meu amigo. Apenas um pequeno acordo. O estranho começou a caminhar lentamente ao redor de seu Antônio, observando o campo, as cercas antigas e a casa simples ao longe. Você trabalhou a vida inteira. E o que ganhou? Pouco dinheiro, um corpo cansado e uma doença que talvez nem consiga tratar. As palavras dele eram duras, mas verdadeiras. Seu Antônio permaneceu em silêncio. Eu posso mudar isso, continuou o homem. Posso dar a você tudo o que precisa. Dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar com nada. Remédios para recuperar sua saúde. Conforto para você e sua esposa viverem seus últimos anos com tranquilidade. O velho sentiu um aperto no peito. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. E o acordo? Perguntou ele novamente. O homem parou diante dele. Seus olhos pareciam brilhar de forma estranha na sombra do chapéu. Não se preocupe com isso agora. Quando chegar o momento,
Eu voltarei para cobrar o que me pertence. O vento soprou mais forte naquele instante. As árvores ao redor balançaram lentamente. Seu Antônio sabia que deveria desconfiar. Algo dentro dele dizia que aquilo não era certo. Mas, ao mesmo tempo, ele pensava em Dona Maria. Pensava na doença. Pensava na possibilidade de finalmente ter uma vida um pouco mais digna. Depois de alguns segundos de silêncio, ele respondeu: "Está bem. Eu aceito sua ajuda." O sorriso do estranho se abriu lentamente e, naquele momento, algo na expressão dele parecia profundamente assustador. "Muito bem, compadre", disse o homem misterioso. "Então preste atenção." Ele apontou para o terreno do sítio ao longe. "Em breve você encontrará algo, um presente, algo que resolverá todos os seus problemas. Mas lembre-se de uma coisa: não tente entender de onde veio. Apenas aceite." O velho assentiu lentamente. Antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, o homem começou a se afastar pela estrada. Seus passos eram silenciosos, e a cada metro que ele se distanciava, parecia desaparecer um pouco mais na escuridão que começava a cair sobre o campo, até que, finalmente, sumiu completamente. Seu Antônio ficou parado ali por alguns instantes. O vento soprava devagar entre as árvores. E por um momento, ele chegou a pensar que talvez tudo aquilo tivesse sido apenas imaginação. Mas não era. Na manhã seguinte, como sempre fazia, ele acordou cedo e saiu para verificar os animais. O sol ainda estava nascendo quando ele caminhou até o galinheiro. Foi então que percebeu algo estranho. Uma de suas galinhas estava morta perto da cerca. Aquilo não era comum. Ele pegou uma pá para cavar um pequeno buraco e enterrá-la. Enquanto cavava a terra úmida do terreno, a pá bateu em algo duro. Clac! O som ecoou de forma seca. Seu Antônio franziu a testa. Ele começou a retirar a terra com mais cuidado. Pouco a pouco, algo começou a aparecer. Era uma pequena caixa. Uma caixa de madeira antiga, com detalhes entalhados na tampa. O coração do velho começou a bater mais rápido. Com as mãos trêmulas, ele abriu o pequeno baú. E no instante em que viu o que havia dentro, seus olhos se arregalaram de puro espanto. O interior da caixa estava cheio de moedas de ouro, joias, anéis e pequenas peças de metal que claramente tinham muito valor. Era mais dinheiro do que ele havia visto em toda a sua vida. Por um momento, ele ficou completamente paralisado. Então, um pensamento atravessou sua mente. As palavras do homem misterioso. O presente, mas naquele instante, seu Antônio ainda não imaginava que aquela riqueza escondia algo muito mais sombrio. Com as mãos ainda tremendo, seu Antônio fechou rapidamente o pequeno baú e olhou ao redor do terreno. O campo estava completamente vazio. Nenhuma pessoa, nenhum sinal de movimento, apenas o vento passando lentamente pela grama alta. O velho sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo não podia ser coincidência. As palavras daquele homem misterioso ecoavam agora dentro de sua mente. O presente. Ainda confuso, ele pegou o baú com cuidado e caminhou de volta até a casa. Dona Maria estava na cozinha, preparando a massa para os pães da manhã. Quando viu o marido entrar com aquela caixa nas mãos, franziu a testa. Antônio, o que é isso? Ele colocou o baú sobre a mesa. Eu encontrei perto do galinheiro, enterrado. Dona Maria abriu a tampa. Assim que viu o que havia dentro, levou a mão à boca. Meu Deus! Os dois ficaram olhando para aquele tesouro em completo silêncio. Nenhum deles conseguia acreditar no que estava vendo. Durante toda a vida, haviam lutado para sobreviver com quase nada. E agora, de repente, estavam diante de uma fortuna. Isso só pode ser um milagre, murmurou Dona Maria. Seu Antônio não respondeu imediatamente. Ele lembrava muito bem do encontro na estrada, mas não teve coragem de contar tudo naquele momento. No fundo, ele queria acreditar que aquilo realmente fosse uma bênção. Naquela noite, os dois agradeceram, acreditavam que finalmente suas vidas iriam mudar, mas mal sabiam que aquela riqueza havia trazido algo mais para dentro de suas vidas. Algo que não pertencia a este mundo. Aquela noite parecia tranquila. O vento soprava suavemente do lado de fora da casa. Os dois velhos já estavam deitados quando, de repente, um som estranho ecoou pelo interior da casa. Toc, toc, toc. Pareciam passos.
lentos, arrastados. Dona Maria abriu os olhos imediatamente. Antônio! Você ouviu isso? O velho também estava acordado. Ouvi. Os passos continuaram. Toque, toque, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor da pequena casa. Seu Antônio se levantou devagar da cama. O coração batia forte. Ele pegou o lampião que estava ao lado da porta e caminhou lentamente até o corredor. A chama do lampião tremia, enquanto iluminava as paredes antigas de madeira. Tem alguém aí? Perguntou ele. Nenhuma resposta. O silêncio voltou a tomar conta da casa. Ele abriu a porta e olhou para o lado de fora. O quintal estava escuro, mas então algo chamou sua atenção. A alguns metros da casa, perto da cerca, havia uma figura parada. Seu Antônio sentiu o corpo inteiro congelar. Era uma mulher. Ela usava roupas velhas e rasgadas que balançavam com o vento. Seus cabelos estavam bagunçados e cobriam parcialmente o rosto. Mas o que realmente causava medo eram seus olhos, grandes, escuros e completamente vazios. A mulher começou a se aproximar lentamente da casa, mas seus pés não pareciam tocar o chão. Ela se movia de forma estranha, quase como se estivesse deslizando pela escuridão. A voz de seu Antônio saiu trêmula. Quem é você? A mulher levantou lentamente a cabeça e então respondeu com uma voz baixa e rouca. Você não sabe o que aceitou, velho. O coração de seu Antônio parecia querer sair do peito. Do que você está falando? A figura continuou se aproximando. Esse tesouro pertence ao mundo dos vivos. O vento soprou mais forte naquele momento. A mulher abriu a boca e soltou um grito terrível, um grito tão assustador que fez o sangue do velho gelar. E então, assim como havia aparecido, ela simplesmente desapareceu na escuridão. Seu Antônio ficou parado no lugar, completamente paralisado. Naquele instante, ele finalmente entendeu que aquele presente não era uma bênção. Era o começo de algo muito pior. Seu Antônio entrou novamente na casa com o rosto completamente pálido. Dona Maria percebeu imediatamente que algo estava errado. Antônio, o que aconteceu? O velho demorou alguns segundos para responder. Suas mãos ainda tremiam enquanto colocava o lampião sobre a mesa. Tinha alguém lá fora. Dona Maria arregalou os olhos. Alguém? Ele respirou fundo e contou tudo o que havia visto. A mulher. Os olhos escuros. As palavras assustadoras que ela havia dito. Enquanto escutava, Dona Maria começou a sentir um medo profundo crescer dentro do peito. Quando ele terminou de contar, a casa ficou em silêncio. Os dois sabiam que aquilo não era normal. Antônio, disse ela com a voz baixa, isso não pode ser coisa boa. O velho abaixou a cabeça. Então, pela primeira vez, contou a verdade. Contou sobre o homem que havia encontrado na estrada, sobre a proposta, sobre o acordo que havia aceitado. Dona Maria ficou completamente em choque. Antônio, você fez um pacto? Eu não sabia, respondeu ele rapidamente. Eu pensei que fosse apenas um homem querendo ajudar, mas agora tudo fazia sentido. O tesouro, a aparição da mulher, o medo que tomava conta da casa. Na manhã seguinte, os dois decidiram procurar o padre do povoado. Talvez ele pudesse ajudá-los a entender o que estava acontecendo. O padre ouviu a história inteira com muita atenção. Seu rosto ficou sério enquanto segurava um pequeno crucifixo entre as mãos. Meu filho, disse ele por fim. Algumas ofertas parecem boas demais para serem verdade. O velho sentiu um peso enorme no coração. O que devemos fazer, padre? O sacerdote ficou em silêncio por alguns instantes. Se isso realmente veio de algo maligno, o melhor que você pode fazer é não tocar nesse dinheiro. E rezar. Rezar muito. Mas, infelizmente, aquela história não ficaria em segredo por muito tempo. Enquanto seu Antônio conversava com o padre dentro da pequena igreja do povoado, algo inesperado aconteceu. Um homem que estava do lado de fora acabou escutando parte da conversa. Ele ouviu apenas algumas palavras. Tesouro. Ouro. Caixa enterrada. Aquilo foi o suficiente. Naquela mesma noite, o homem comentou o que tinha ouvido em uma pequena cantina da vila. E como sempre acontece em lugares pequenos,
O rumor começou a se espalhar rapidamente. Em poucas horas, várias pessoas já estavam comentando sobre o assunto. Um velho agricultor que havia encontrado um tesouro enterrado em sua propriedade. Mas entre aqueles que ouviram a história, também havia pessoas perigosas, homens que não tinham medo de roubar, nem de fazer mal aos outros. Alguns deles começaram a planejar algo. "Se esse velho realmente tem ouro", disse um deles em voz baixa, "nós vamos pegar." Naquela mesma noite, 3 homens caminharam silenciosamente pela estrada de terra que levava até o sítio de seu Antônio. A lua iluminava fracamente o caminho. A casa simples podia ser vista ao longe. Dentro dela, seu Antônio e Dona Maria tentavam dormir, mas algo estranho começou a acontecer. Os cães da região começaram a latir. Um vento frio atravessou o campo. E poucos minutos depois, os 3 homens chegaram até a porta da casa. Eles bateram com força. Bang! Bang! Seu Antônio acordou assustado. Quando abriu a porta, os homens entraram rapidamente. "Nós sabemos do ouro", disse um deles. "Entregue a caixa agora, ou as coisas vão ficar muito ruins para você." O velho e sua esposa ficaram aterrorizados. Eles não tinham escolha. Com mãos trêmulas, seu Antônio pegou o pequeno baú e entregou para os homens. Os ladrões sorriram. Finalmente tinham o que queriam. Mas quando começaram a se afastar da casa, algo inesperado aconteceu. Uma figura apareceu no meio da estrada. Alta, imóvel e completamente envolta pela escuridão. Os homens pararam imediatamente. Um frio intenso tomou conta do ar. E então, a figura levantou lentamente a cabeça. Era o mesmo homem que havia feito o acordo, mas agora, sua presença parecia muito mais assustadora. Sua voz ecoou pela noite, baixa, grave e carregada de algo que não parecia humano. "Esse tesouro não pertence a vocês!" Os 3 ladrões sentiram o terror tomar conta de seus corpos. Sem dizer uma única palavra, largaram o baú no chão e correram desesperadamente pela estrada, desaparecendo na escuridão. Seu Antônio observava tudo da varanda da casa, o coração batendo forte. Ele sabia que aquele homem tinha voltado, e desta vez era para cobrar o que havia sido prometido. Seu Antônio desceu lentamente os degraus da varanda. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O homem misterioso estava parado no meio da estrada, ao lado do baú que os ladrões haviam deixado para trás. O vento soprava forte pelo campo. A presença daquela figura fazia o ar parecer mais frio, mais pesado. O velho se aproximou alguns passos, sentindo o coração bater com força no peito. "Você voltou", disse ele com a voz trêmula. O homem levantou lentamente a cabeça. Seus olhos brilhavam na escuridão de uma forma que parecia impossível. "Claro que voltei, compadre. Nós fizemos um acordo." Seu Antônio sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Eu não sabia que era um pacto. Eu pensei que fosse apenas ajuda." O homem deu alguns passos na direção dele. Seu rosto agora estava parcialmente iluminado pela luz fraca da lua. E seu sorriso era assustador. "A ignorância não muda o acordo. Você aceitou. E eu cumpri minha parte." O velho caiu de joelhos no chão de terra. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. "Por favor, leve esse tesouro embora. Eu nunca toquei nele. Eu não quero riqueza. Só quero viver em paz com minha esposa." Por alguns segundos, o homem permaneceu em silêncio. Ele observava o velho agricultor como se estivesse avaliando cada palavra. Então finalmente falou: "Você realmente não usou o tesouro. Isso é raro." O vento soprou mais forte naquele momento. "Muito bem, eu vou levar o que trouxe, e o acordo será desfeito." Seu Antônio levantou o rosto lentamente. Uma pequena esperança começou a surgir em seu coração. Mas então o homem continuou falando, e suas próximas palavras foram como gelo atravessando o peito do velho. "Mas toda escolha tem consequências." A figura misteriosa colocou a mão sobre o baú. Instantaneamente, o vento começou a girar ao redor do campo. A tampa da caixa se abriu sozinha. As moedas de ouro começaram a tremer. E em poucos segundos, todo o tesouro simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. O campo voltou a ficar em... O homem, então, olhou novamente para seu Antônio. "O acordo está desfeito.
Sua alma não me pertence. O velho sentiu um enorme alívio. Mas a voz do estranho continuou ecoando pela noite. Porém, a sorte que quase teve também desapareceu. A partir de hoje, você e sua esposa viverão com muito pouco. A vida será difícil, mais difícil do que antes. O coração do velho apertou, mas ele não discutiu. Ele apenas abaixou a cabeça e respondeu: Eu aceito, desde que possamos viver em paz. O homem abriu um sorriso sombrio. Veremos. E então, assim como havia aparecido, ele desapareceu completamente na escuridão da noite. O vento parou. O campo voltou ao silêncio. Seu Antônio ficou ali por alguns minutos, tentando entender tudo o que havia acontecido. Na manhã seguinte, o padre foi até o sítio e realizou uma bênção na casa e no terreno. Depois disso, nenhuma outra manifestação estranha voltou a acontecer. Seu Antônio e Dona Maria continuaram vivendo ali por muitos anos. Nunca ficaram ricos. Na verdade, continuaram sendo pobres. Mas aprenderam algo muito importante. Nem toda ajuda é uma bênção. E às vezes, o preço de um milagre pode ser muito maior do que imaginamos. No fim, os dois passaram seus últimos anos vivendo com simplicidade, trabalhando juntos, agradecendo por ainda estarem vivos e, principalmente, agradecendo por terem escapado de algo muito pior, porque algumas histórias do interior terminam em tragédia, mas essa terminou apenas com um aviso. Cuidado com aquilo que parece uma solução fácil para todos os seus problemas, porque algumas ofertas podem vir diretamente da escuridão.